Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todas bem-vindas. Né? Hoje nós teremos a nossa primeira aula do conteúdo específico de ASB, tá? E nós vamos começar pela parte da anatomia, da cavidade bucal e dental. Tá, pessoal? Esse conteúdo vocês têm na apostila de vocês na página 20, tá? Também, quem ainda não pegou o conteúdo na escola, foi liberado 3 conteúdos de slides, tá? Um deles é sobre esse conteúdo, tá? Sobre a anatomia. E também tem duas folhinhas de exercícios para vocês. Lá para vocês fazerem, tá? Eu acho que da prof. Fernanda também, que ela deu a parte de atendimento, acho que ela já deu uma aula para vocês, né? Ela também deixou uma folhinha de exercícios para vocês. E do conteúdo específico da SB tem mais 2 folhinhas para vocês entregarem, que é para vocês entregarem até o dia 5, que vocês podem deixar para entregar no dia da prova, tá? Só frisando para vocês, pessoal, que o conteúdo de hoje vai cair na prova do dia 5, que eu nem estou falando mais prova, é trabalho, porque sempre teve prova, né? O curso da ASB é sempre provas, com hora marcada e sem consulta. Como esse ano está atípico, pessoal, como aconteceu tudo isso, e vocês estão tendo aula online, e é um pouquinho mais difícil de vocês tirarem dúvidas, enfim, não vai ser prova, vai ser trabalho. Então, vocês vão vir no dia 5 com todo o material de vocês e vocês vão poder consultar, tá? Para fazer a prova de vocês. Então, assim, ela é bem tranquila, tá? Só para frisar, porque o pessoal, assim, tem bastante medo e pergunta bastante para nós. Assim, ó, as provas, elas são bem tranquilas, é um conteúdo bem básico, é bem tranquilo, tá, pessoal? Tem tudo na apostila de vocês, tem tudo no material de vocês. Então, vocês vão levar o material no dia da prova, do trabalho, e vão fazer bem tranquilo, tá? Então, pessoal, assim, foi separado para vocês um vídeo, tá? Da parte específica agora de anatomia, né? Da cavidade bucal e dental. Ele é um vídeo bem explicativo, tá? Ele é divididinho em 2 partes, a parte 1 e a parte 2, tá? Se vocês precisarem, pessoal, assistam mais de uma vez, tá? Esse conteúdo do vídeo é conteúdo da prova também. E só para frisar, pessoal, assim, ó, vocês estão tendo essas aulas online agora, mas depois, nas presenciais, vai ser frisado bastante isso que vocês estão vendo nas aulas online. Nós vamos frisar bastante em sala de aula também, tá? Então, assim, uma boa aula a todos. Essa é a nossa primeira aula do específico da ASB. E na semana que vem, eu não sei como é que está o calendário de vocês, mas na semana que vem já vai ser liberada a outra aula também, e a gente vai colocando no grupo, tá? Uma boa aula a todos, pessoal. Qualquer dúvida, só me chamar lá no grupo, tá? Esse vídeo sobre anatomia dental ele foi dividido em 2 partes para ter um tempo de duração menor. Então, a parte 1 falaremos uma introdução informando a composição e a função dos dentes, a classificação e a nomenclatura dos dentes. Na parte 2, nós vamos falar sobre os pontos anatômicos dos dentes, as características individuais de cada dente, onde a gente vai saber diferenciar um primeiro premolar de um segundo premolar, de um dente superior para um dente inferior, do lado direito para o lado esquerdo. Então, dando sequência, falaremos sobre a composição, onde os dentes eles são compostos, pessoal, por tecidos duros mineralizados. Nós também temos a polpa, que é um tecido conjuntivo frouxo, altamente vascularizada e inervada. Então, essa seria a parte vital do dente. O dente ele pode possuir uma, duas ou então até 3 raízes. Falando sobre as partes e as estruturas dos dentes, nós temos o esmalte, que é aquela camada branca que a gente consegue visualizar em boca. O esmalte ele é composto por cerca de 95% de compostos inorgânicos, que são os cristais de hidroxiapatita, ou seja, o fosfato de cálcio cristalizado. 4% seria matéria orgânica e 1% composto por água. A nossa dentina, que é a camada mais interna do dente, mais escurecida, é composta por cerca de 47% de compostos inorgânicos, 33% de matéria orgânica, 20% de água. Ainda temos a polpa, que é um tecido conjuntivo frouxo. Ela é altamente vascularizada e também inervada. O cemento é um tecido mineralizado que recobre toda a raiz dental. Ainda podemos dividir o dente em coroa, colo e raiz. A coroa, então, é aquela parte toda que a gente visualiza em boca, parte branquinha do dente. O colo seria a região onde dividimos a coroa e raiz, fica na parte da gengiva.
e dentro do nosso osso alveolar, a nossa raiz. Então, a forma de fixação do dente é da seguinte maneira. O dente está ligado ao osso alveolar através do ligamento periodontal, que são fibras colágenas inseridas no cemento e no nosso osso alveolar. Dessa maneira, o dente ele fica estabilizado na sua posição. Temos diferentes feixes de fibras colágenas. Então, temos as fibras ubíquas ascendentes, as fibras horizontais, as fibras ubíquas descendentes, as fibras interradiculares, que ficam entre raízes, caso o dente possua mais de uma raiz, e as fibras apicais, que se situam no terço inferior do dente, lá na pontinha, na raiz do dente. Os dentes possuem funções importantes, como a mastigação, a proteção e a sustentação dos tecidos moles adjacentes, a fonação e também comprometimento estético. Então, o dente tem uma coloração diferente na forma decídua e na forma permanente. Na forma decídua são os dentes de leite, né? A nossa primeira dentição. Nessa fase, os dentes são bem branquinhos, porque existe uma pouca calcificação. Já na fase dos dentes permanentes, possui uma coloração mais branco-amarelada, porque existe muita calcificação nos dentes. Então, como mencionamos, nós temos duas dentições ao longo da vida. A dentição decídua, os dentinhos de leite, e a dentição permanente, que é a nossa dentição final. Então, a dentição decídua é composta por 20 dentes e a permanente por 32 dentes, contando com a presença dos terceiros molares, ou seja, os dentes cisos. Na dentição decídua, temos apenas 20 dentes porque não existe a presença de pré-molar e nem de terceiro molar. Então, a gente ainda pode dividir os dentes em grupos. Aqui à esquerda do vídeo nós temos uma arcada superior e à direita do vídeo nós temos uma arcada inferior. Então, nós dividimos os dentes em incisivos. Nós temos tanto incisivos superiores quanto incisivos inferiores. Então, temos 4 incisivos superiores e 4 incisivos inferiores. Esses incisivos ainda são divididos da seguinte forma. Temos os incisivos centrais e temos os incisivos laterais. Ainda a gente pode dividir os dentes em caninos. Caninos, nós temos apenas 2 caninos superiores e 2 caninos inferiores. Outra classificação, nós temos os pré-molares. Então, os pré-molares eles podem ser divididos em primeiro pré-molar ou então segundo pré-molar. Tanto na arcada superior quanto na arcada inferior é sempre igual. Ainda podemos classificar os dentes em molares, tanto na arcada superior quanto na arcada inferior. Os molares nós podemos ter o primeiro molar, o segundo molar e, no caso da imagem superior, a presença ainda do terceiro molar. Devido a condições genéticas, é comum observarmos pacientes que não apresentam mais a presença do terceiro molar, ou então apresentam apenas 1, 2, 3, ou até podem apresentar os 4 terceiros molares. Vamos falar de classificação e nomenclatura dos dentes. Com 5 classificações, nós conseguimos dar um nome ao dente. Então, nós vamos observar a classe do dente, se é um dente incisivo, se é um canino, se é um pré-molar ou ainda se é um molar. A gente vai observar o tipo, se é um incisivo central ou lateral. No caso dos caninos, não possuem tipo. Em pré-molares, vamos observar se é o primeiro ou segundo pré-molar. E no caso dos molares, ainda se é o primeiro, segundo ou então o terceiro molar. Vamos observar o conjunto, se é um dente permanente ou se é um dente decíduo. A arcada, se está na arcada superior ou na arcada inferior. E a posição, se está no lado direito ou lado esquerdo. Então, por exemplo, se nós formos mencionar o nome do dente demarcado em vermelho, vamos lá, vamos observar a classe do dente. Como vimos ainda há pouco, é um dente incisivo. Agora vamos observar o tipo. É um dente anterior, está bem no centro. A gente pode observar que temos ao lado dele outro incisivo. Então, é um incisivo central. Agora vamos observar o conjunto. Então, essa é a dentição permanente. Então, nós temos um incisivo central permanente. Está localizado na arcada inferior e a posição do lado esquerdo do nosso paciente.
Então, no caso, nós temos um incisivo central permanente inferior esquerdo. Ainda um outro exemplo, se nós quisermos falar sobre este dente demarcado em vermelho. Vamos lá. A classe do dente. A gente pode observar que é um dente molar. Agora a gente vai observar o tipo dele. É o primeiro molar. Atrás dele nós temos o segundo e o terceiro molar. O conjunto é uma arcada de dentes permanentes, então é um molar permanente. Está situado na arcada superior e na posição do lado esquerdo do nosso paciente. Então, no caso de dentes posteriores, como premolar e molar, a gente vai falar da seguinte maneira. Nós temos um primeiro molar permanente superior esquerdo. Ainda temos uma nomenclatura internacional, onde utilizamos números ao invés de dar nome aos dentes. Dessa maneira, a gente pode falar o número do dente e em qualquer lugar do mundo saberão de qual dente estamos falando. Então, a gente pode dividir da seguinte maneira. Então, nós temos a linha média na vertical, que é essa linha que está dividindo o rosto ao meio. E ainda outra linha na horizontal, onde a gente está dividindo a arcada superior da arcada inferior. Então, vamos lá. Então, nós temos 4 partes. Cada parte dessa é chamada de quadrante. Então, nós temos o primeiro quadrante, que é o lado então superior direito do paciente. O segundo quadrante, que é o lado superior esquerdo. O terceiro quadrante, que é o lado inferior esquerdo. E o quarto quadrante, que é o lado inferior direito. Certo? Então, vamos lá. Então, cada dente vai agora receber um número de acordo com sua posição em relação à linha vertical, a linha média. Então, o dente que está mais próximo à linha média vai ser o dente número 1, posteriormente vai ser o dente número 2, número 3, 4, e conforme vai indo para o fundo da boca, a gente vai aumentando os números. Então, 5, 6, 7, 8. Certo? O outro lado vai ser da mesma forma. O dente que está mais próximo à linha média vai receber o número 1, o número 2, 3 e assim por diante, até chegarmos no final. Na arcada inferior é da mesma maneira. O dente mais próximo à linha média recebe o número 1 e conforme vai indo para trás, o número vai aumentando. Ok, então vamos ver para que essas informações foram importantes. O nome de cada dente vai ser composto por 2 números. Quais números são esses? Vamos lá. A primeira coisa que a gente observa é o quadrante que o dente se encontra. Então, por exemplo, se nós quisermos falar o número do canino superior direito, vamos lá, vamos observar. O canino superior direito ele está localizado no primeiro quadrante. Então, no primeiro número que ele vai receber vai ser o número 1, por conta de estar no primeiro quadrante. Agora, o segundo número vai ser o número de acordo com a sua posição em relação à linha média. Lembra, então, o nosso incisivo central é o número 1, o incisivo lateral é o número 2, então o canino vai ser o número 3. Então, o número desse dente é 13. Não tem segredo. Vamos visualizar, então, por exemplo, agora o primeiro molar superior esquerdo. Vamos lá. Primeiro molar superior esquerdo está localizado, então, no segundo quadrante. Então, obviamente, o primeiro número que a gente vai dar é 2. Agora, o segundo número vai ser de acordo com a posição em relação à linha média. Então, o incisivo central é o número 1, o incisivo lateral é o número 2, o canino é o número 3, o primeiro premolar é o número 4, o segundo premolar é o número 5, e então o primeiro molar é o número 6. Então, o nome desse dente vai ser 26. Outro exemplo. Se nós quisermos falar o número do primeiro premolar inferior esquerdo, vamos localizá-lo. Ele está situado no terceiro quadrante. Então, o primeiro número vai ser o número 3. Agora, a gente vai visualizar a sua posição em relação à linha média. Vamos lá. A gente tem o incisivo central inferior, que é o número 1, o incisivo lateral inferior, que é o número 2, o canino inferior, que é o número 3, e chegamos ao primeiro premolar inferior, que vai ser o número 4. Então, o número desse dente é 34. É bem simples, pessoal. Um último exemplo. Se nós quisermos falar o número do incisivo central inferior direito. Vamos lá. Vai estar localizado, então, no quarto quadrante. Então, obviamente, o primeiro número vai ser o número 4. E o segundo número, vamos lá, é o primeiro dente em relação à linha média. Então, é o número 1.
Então vai ficar o número 41. E assim por diante, em todos os dentes, a gente vai fazendo a nomenclatura internacional da mesma maneira. Agora vamos falar das faces dos dentes. Cada superfície do dente, ou cada lado do dente, possui um nome. Então, a parte da frente do dente, essa parte demarcada aqui nos incisivos, toda essa parte que a gente pode visualizar de todos os dentes, a gente chama de face vestibular. Então, nós temos essa imagem frontal, que a gente consegue visualizar toda a face vestibular dos dentes. E no canto inferior direito da tela, a gente está visualizando os dentes por cima. Então, a parte da frente dos dentes, demarcada em verde, é a face vestibular. A parte de trás do dente, voltada para o céu da boca, ou seja, para o palato, a gente chama de face palatina. Agora a gente pode visualizar essa linha laranja, que é a linha média. A partir da linha média, a gente vai poder informar o nome da superfície lateral do dente. No caso aqui, a gente pode visualizar a face mesial do dente. Então, todo o lado do dente que está voltado para a linha média, a gente vai chamar de face mesial. Então, ó, a gente pode observar que é todo o lado que está voltado para a linha média, tanto no lado direito quanto no lado esquerdo. O lado mais próximo à linha média vai ser o lado mesial. O único local onde nós temos o encontro de faces mesiais é nos incisivos centrais, porque é ali onde está passando a linha média. Agora, o lado oposto à linha média, ou a face mesial, vai ser chamado de face distal. É a face que está distante da linha média. Então, é o lado oposto do dente, é aquele que está mais voltado para o fundo da boca. Como a gente pode visualizar na marcação em verde, a face distal é toda aquela parte que está para trás da boca. Então, em todos os dentes, vai ser chamado da mesma maneira. Face distal, a parte distante da linha média, em oposição à face mesial. Agora, a face que está voltada para o lado da mastigação do dente, a pontinha do dente, ali onde tritura os alimentos, a gente chama de uma maneira diferente. A gente chama de face incisal, em dentes anteriores, que são incisivos centrais, incisivos laterais e caninos. Então, os dentes anteriores a gente vai chamar a borda de face incisal, a pontinha do dente, certo? No caso de dentes posteriores, como por exemplo pré-molares e molares, a gente vai chamar de face oclusal, o mesmo local onde os dentes realizam a mastigação dos alimentos. Essa parte, então, a gente chama de superfície oclusal em dentes posteriores e incisal nos dentes anteriores. Então, para encerrarmos essa parte de introdução, classificação e nomenclatura dos dentes, a gente ainda pode dividir os dentes em terços, pessoal. Então, como a gente já visualizou, o dente pode possuir a raiz e a coroa. Então, a gente vai dividir agora a coroa em 3 partes iguais. Então, a primeira parte, situada mais próxima da raiz, ou mais próxima da gengiva, chamaremos de terço cervical. A parte média do dente, chamaremos de terço médio. E a parte final, a pontinha do dente, chamaremos de face incisal em dentes anteriores, como incisivos e caninos, e oclusal em dentes posteriores, como pré-molares e molares. Então vamos lá, de novo. A parte mais próxima à gengiva chamaremos de terço cervical, a parte do meio de terço médio e a parte onde o dente entra em contato, faz o contato dos dentes, chamaremos em dentes anteriores de terço incisal e em dentes posteriores de terço oclusal. A raiz é dividida da mesma maneira. A parte mais próxima à gengiva chamaremos de terço cervical, a parte do meio chamaremos de terço médio e agora a parte final chamaremos de terço apical, pois é onde temos o ápice do dente, a ponta da raiz, certo? Ainda podemos dividir os dentes com linhas verticais, onde teremos o terço mesial, que é aquele mais próximo à linha média, o terço médio ficará bem ao centro, e o terço distal do dente, que é aquela parte que ficará mais ao fundo da boca. Galera, então a gente tem aqui o cíngulo. O que seria? O cíngulo é toda essa partezinha demarcada em azul aqui. É uma saliência, uma elevação que a gente encontra aqui no terço cervical, né, dos incisivos e também dos caninos, tanto superiores quanto inferiores. Então é essa elevação que a gente vai encontrar bem aqui no terço cervical. As cúspides. As cúspides elas são bem típicas de pré-molares e de molares. Também são uma saliência, né, uma elevação. São aquelas pontas que a gente encontra na superfície oclusal de pré-molares e de molares,
aqui demarcadas em vermelho, né? As cúspides, elas possuem uma forma triangular, uma forma de pirâmide. Então aqui é bem na ponta, para esse lado, onde a gente vai fazer a trituração do alimento, a gente vai chamar essa região de vertente triturante. E o lado oposto da cúspide, onde vai para a parte lisa, a gente vai chamar de vertente lisa. Nós temos então o sulco. O que seria o sulco? O sulco é essa depressão linear marcadinha em azul que a gente encontra separando as cúspides na face oclusal dos premolares e de molares. Ela normalmente é bem linear, aguda, estreita, onde vai estar separando as cúspides, né? E no trajeto dela pode haver alguns defeitos ou sulcos secundários, que a gente já vai falar sobre eles. Os sulcos secundários, eles são pequenos e pouco profundos. Eles vão se distribuir irregularmente, né? Em um número variável também nas faces oclusais. Não tem um padrão. Como a gente pode visualizar aqui na imagem do segundo premolar inferior, ó, aqui tem o sulco principal e aqui ó, é um sulco secundário, que parte do sulco principal. A mesma coisa que no primeiro premolar superior. A gente tem o nosso sulco principal e tem pequenos sulcos secundários que saem dele. Vamos falar da crista marginal. A crista marginal, ela é uma eminência, né? Tipo uma saliência também, uma elevaçãozinha, que é linear. E a gente vai encontrar ela nas bordas mesial e distal da face lingual dos incisivos e também dos caninos. Ou então, nas bordas mesial e distal daí da face oclusal de premolares e de molares, como a gente pode visualizar marcadinho em vermelho aí. Essas cristas elas vão evitar com que partículas do alimento, né, que devem ser trituradas, escapem dessa zona mastigatória que a gente encontra aqui. Existe também o tubérculo, que também é uma saliência arredondada, parecido com uma cúspide. Ó. A gente vai encontrar esse tubérculo na face lingual do primeiro molar superior e também podemos encontrar no dente descido, no segundo molar descido inferior. São os locais que a gente encontra com mais frequência, né? A gente também pode encontrá-los às vezes na face oclusal de terceiros molares e ocasionalmente em outros dentes, né, com localizações imprecisas. A gente vai ter agora ali demarcado em azul a ponte de esmalte. A ponte de esmalte é uma eminência também linear que vai estar unindo cúspides, interrompendo o sulco principal. Ou seja, toda essa zona aqui ó, a gente pode visualizar que é esmalte, uma elevação de esmalte que vai estar ligando duas cúspides e, consequentemente, vai estar interrompendo aqui a passagem do sulco principal. Os melhores exemplos de ponte de esmalte que a gente tem seria essa ponte de esmalte do primeiro molar superior e a ponte de esmalte do primeiro pré-molar inferior. Falando um pouquinho sobre a bossa, esses pontos em vermelhos, a bossa é uma elevação mais arredondada que a gente vai encontrar aqui no terço cervical da face vestibular de todos os dentes permanentes e descidos, ou então também entre o terço cervical e médio da face lingual de pré-molares e de molares, ou até nas faces de contato de alguns dentes. A fosseta, ou fóssula, como a gente pode denominar, são depressões que a gente vai encontrar no final do sulco principal, cavidadezinhas, né? Ou até mesmo na união de dois sulcos, pequenas depressões que se formam. A fossa, então, se a gente passar a língua na parte de trás, né, na face lingual dos dentes anteriores, a gente vai encontrar uma depressão. Essa depressão a gente vai chamar de fossa, né? É uma escavação ampla e pouco profunda que a gente encontra na face lingual, somente dos dentes anteriores. A fossa vai estar bem evidente nos incisivos superiores e um pouco menos notável em caninos e incisivos inferiores. Às vezes, entre a fossa e o cíngulo, pode surgir uma pequena depressão, que a gente vai chamar de forame cego. Aqui, então, ó, apontando para o forame cego, a gente tem o cíngulo e aqui a gente tem a fossa, né? Vamos lembrar que aqui nas laterais são as cristas marginais. Então, aqui quando surge essa depressão, a gente vai chamar de forame cego. Galera, relembrando então, a gente tem aqui as cúspides, né? São as pirâmides. E bem a ponta da cúspide a gente vai chamar de vértice da cúspide. É onde ela vai verter para os lados, né? Então o lado que vem aqui para mastigação, mostrado por toda essa parte rachurada aqui, toda essa região vai ser a vertente triturante das cúspides, tá? E o lado contrário, o lado que vai para a parte lisa do dente, a gente chama de vertente lisa.
Aqui na superfície oclusal, ó, a gente vai traçar uma linha imaginária na borda do dente, a gente vai chamar de aresta longitudinal, confere o perímetro oclusal. Se a gente for fazer um traçado dividindo a cúspide ao meio, a gente vai ter a nossa aresta transversal. Aqui a gente já tem a parte lisa, a região da frente do dente, né, a face vestibular. A gente vai encontrar o sulco vestibular. Ele vem lá do sulco principal e se transforma no sulco vestibular. Da mesma forma, na face lingual ou palatina, a gente vai ter aqui o sulco lingual. Aqui representado pelo número 6, a gente vai ter o sulco mésio, que vem da mesial, para distal. Então, sulco mésio distal, ou então, também representando aqui o sulco principal, né? Que vem em toda essa região. Ó. Apesar de que, ó, no número 11, a gente tem a ponte de esmalte. Lembra a ponte de esmalte, aquela saliência em esmalte, que vai estar unindo duas cúspides, interrompendo o sulco principal. Então, aqui a gente tem bem a representação da ponte de esmalte. Nas laterais, como a gente já mencionou, a gente tem a crista marginal. Então, aqui no número 7, a gente tem a crista marginal mesial e aqui seria a crista marginal distal. E ainda, ó, partindo do sulco principal, a gente vai encontrar outros sulcos que a gente vai chamar de sulco secundário. Então, os sulcos secundários são pequenas depressões que saem, né, que partem do sulco principal. Galera, tendo em vista que a gente relembrou aí os principais pontos anatômicos dos dentes, a gente vai agora saber diferenciar todos os dentes da boca. Agora a gente vai visualizar as características individuais de todos eles. Vamos falar de incisivos. Incisivo central inferior e o incisivo lateral inferior. A única coisa que eu queria chamar a atenção nessas imagens desses dentes é que, na verdade, o incisivo central inferior ele é o menor dente da boca. E no caso, essas imagens que eu retirei de um aplicativo, depois eu posso passar para vocês, trazem esse incisivo lateral um pouco menor que o incisivo central. Mas na verdade é o incisivo central inferior que é o menor dente da boca, certo? Então a principal maneira que a gente vai diferenciar o incisivo central inferior para o incisivo lateral inferior, primeiramente vai ser pelo tamanho. O incisivo central será menor que o lateral. E também vamos visualizar pela angulação da borda incisal, que já vamos comentar sobre isso. Eu deixei duas imagens da face incisal, porque a gente vai agora fazer uma demarcação no dente todo. Aí ficaria difícil a visualização. Então deixei ali mais uma imagem para a gente poder comparar. Então as características que a gente vai encontrar, tanto no incisivo central inferior, quanto no incisivo lateral inferior. A gente vai ter os lóbulos de desenvolvimento, como se fossem 3 elevações que a gente vai encontrar. A gente tem os sulcos de desenvolvimento, demarcadinhos ali pela linha azul. A bossa, como a gente falou, que é aquela elevação que a gente vai encontrar no terço cervical dos dentes. Uma outra característica que podemos observar é a seguinte. Olhem bem na borda incisal, ali pela face vestibular. Temos essas marcações em vermelhos, representando os mamelões, que é como se fosse aquela serrinha que a gente encontra na parte incisal dos dentes anteriores. Esses mamelões são bem evidentes em pessoas jovens. Conforme o passar do tempo, vai havendo um desgaste e eles vão ficando mais retilíneos. Agora observem a face lingual. Vou demonstrar ali para vocês a principal diferença que a gente tem do incisivo central para o incisivo lateral. No incisivo lateral inferior, a nossa borda disto-incisal ela vai ter um formato mais arredondado. Já a borda meso-incisal ela tem um formato mais retilíneo. Já no nosso incisivo central inferior, ambas as bordas vão ter um formato mais retilíneo. Então a principal maneira que a gente vai diferenciar o incisivo central inferior para o incisivo lateral inferior vai ser a angulação. Né? Então o incisivo central inferior vai ter a angulação da borda meso-incisal e disto-incisal mais retas. E o incisivo lateral inferior vai ter a borda meso-incisal mais retilínea e a borda disto-incisal mais arredondada. Além de que o incisivo central inferior é menor que o incisivo lateral inferior. E para a gente diferenciar o incisivo central e lateral inferior dos superiores, nós vamos conseguir visualizar pelo tamanho deles. Os incisivos superiores são bem mais volumosos que os inferiores. A gente ainda encontra aqui na face lingual o cíngulo. O cíngulo é aquela elevação, aquela saliência que a gente encontra no terço cervical pela face lingual ou palatina dos dentes anteriores. E ainda a gente vai ter a presença da fossa, que é aquela escavação que
vai ficar entre as cristas marginais e acima do cíngulo, pela face lingual ou palatina dos dentes. Aqui demarcadinho em roxo ainda, ó, a gente pode visualizar as cristas marginais. Lembra, a gente tem a crista marginal mesial e a crista marginal distal. Então, resumindo, a principal diferença do incisivo central para o incisivo lateral inferior é o tamanho dele. O incisivo central vai ser menor, as bordas incisais vão ser mais retilíneas, já no incisivo lateral inferior, a borda disto-incisal é mais arredondada. E para diferenciar dos superiores, a gente pode visualizar pelo tamanho. Os superiores têm um volume bem maior. Sabendo que a borda disto-incisal é mais arredondada, a gente também já consegue colocar o dente em posição anatômica e descobrir se ele é do lado direito ou do lado esquerdo. Outra coisa também é que a raiz, elas tendem a ter um desvio para distal. Então, colocando o dente em posição e visualizando essa inclinação da raiz para distal, a gente já consegue também deduzir a posição do dente. E agora falaremos dos incisivos centrais e laterais superiores. Como já foi falado, os incisivos superiores serão maiores que os inferiores. E a gente vai ter as mesmas características dos incisivos inferiores. Porém, nesse caso, o incisivo central superior ele vai ser muito maior que o incisivo lateral superior. Podemos observar aqui também que o ângulo mésio-incisal ele vai ser mais retilíneo quando comparado ao ângulo disto-incisal, que ele vai ser mais arredondado, sendo mais arredondado ainda no incisivo lateral do que no incisivo central. A partir dessa angulação, a gente também já consegue definir se o dente está do lado direito ou do lado esquerdo. Basta ver a angulação da incisal. Se for mais retilínea, fica na mesial. No restante, a gente vai ter as mesmas características dos incisivos inferiores. Os lóbulos de desenvolvimento, mesial, médio e distal. Os mamelões na borda incisal. Os sulcos de desenvolvimento. A presença da bossa, aquela área mais arredondada no terço cervical. Pela palatina, a gente pode observar a presença das cristas marginais, crista marginal mesial e crista marginal distal. O cíngulo, aquela elevação que fica no terço cervical pela face palatina. E a fossa palatina, essa parte mais escavada que a gente encontra na face palatina dos dentes anteriores. Ela vai ficar entre as cristas marginais e acima do cíngulo. Agora que já conhecemos os incisivos centrais, incisivos laterais, tanto superior quanto inferior, e já sabemos diferenciá-los, vamos conversar a respeito dos caninos. O canino superior ele vai ser muito mais robusto que o canino inferior, maior, né? Diante disso, a gente já consegue diferenciar o superior do inferior. O superior vai ser muito maior. Observem a face lingual. Agora a gente tem a presença da crista marginal média. Devido à presença da cúspide, a gente tem essa crista que liga a ponta da cúspide do canino até o cíngulo. Está marcado em amarelo. A gente tem essa crista tanto na parte superior quanto na parte inferior. Porém, no canino superior ela vai ser mais nítida. Além disso, vamos ter as cristas marginais, normalmente a crista marginal mesial e crista marginal distal. E agora, como nós temos a cúspide, a gente vai ter a presença das arestas, marcadinhas em vermelho, a nossa aresta mesial e a aresta distal, como se fossem as elevações das cristas, porém agora na borda incisal. De resto, a gente tem as mesmas características que encontramos nos incisivos, os lóbulos de desenvolvimento, mesial, médio e distal, os sulcos de desenvolvimento e a crista marginal vestibular nesse caso. Como nós temos a cúspide, nós temos a crista tanto paralingual, como já vimos, quanto pela face vestibular. Também temos a bossa presente, aquela elevação na região cervical. Agora vamos diferenciar o primeiro premolar superior para um segundo premolar superior. Primeiro, como é que a gente vai saber que o premolar ele é superior e não é inferior? Olhando pela face oclusal, a gente pode observar que o sulco principal dos premolares superiores eles são bem retilíneos, diferente do que a gente vai encontrar nos premolares inferiores, que eu vou mostrar em sequência. E para a gente diferenciar o primeiro pré para o segundo pré, olhem lá na face mesial. A gente vai poder observar ali a marcação em vermelho o sulco mesial. Esse sulco mesial ele é bem proeminente, bem presente no primeiro premolar superior, diferente do segundo premolar superior que não tem esse sulco bem evidente. Então, pela característica do sulco retilíneo, sabemos que é um premolar superior, e pela presença do sulco mesial, sabemos que é um primeiro premolar superior.
Aí, observando esse sulco, sabendo que ele fica na mesial, a gente já consegue colocá-lo em posição anatômica e saber se está do lado direito ou lado esquerdo. De restante, a gente vai ter praticamente as mesmas características dos outros dentes. A presença dos lóbulos de desenvolvimento, mesial, médio e distal, os sulcos de desenvolvimento, a bossa vestibular, e agora teremos a cúspide vestibular e também a cúspide lingual ou palatina. Observem na face oclusal, a gente vai ter a crista oclusal da cúspide vestibular e a crista oclusal da cúspide palatina. Também teremos a presença da aresta mesial e aresta distal da cúspide vestibular e aresta mesial e distal da cúspide palatina, além das cristas marginais, mesial e distal. Se temos sulco, temos fossa. Então, a gente vai ter a presença da fossa mesial e da fossa distal, que são essas depressões que a gente encontra na face oclusal do dente, devido ao formato das cúspides e a presença do sulco principal. Descobrimos, então, que os primeiros premolares superiores possuem o sulco mais retilíneo. Então, nos premolares inferiores, a gente pode observar que esse sulco ele não é tão retilíneo quanto nos superiores. Então, a gente já consegue defini-los como premolares inferiores. Beleza, mas para a gente saber, então, qual que é o primeiro premolar inferior e qual que é o segundo premolar inferior, a gente pode observar uma característica bem evidente. No primeiro premolar inferior, a gente vai ter a presença de uma ponte de esmalte, que vai estar ligando as duas cúspides e interrompendo o sulco principal. Já no segundo premolar inferior, a gente não tem a presença dessa ponte de esmalte. Então, a gente já consegue definir o primeiro premolar para o segundo premolar. Também temos a presença da cúspide vestibular, as fossas mesial e distal, devido à presença das cúspides e do sulco, as cristas oclusais, as arestas mesial e distal e também as cristas marginais, mesial e distal, além da cúspide palatina. O premolar ele também pode ser tricúspide, podendo apresentar então 3 cúspides, uma vestibular e 2 palatinas. E ainda as mesmas características, a presença da bossa e também dos lóbulos de desenvolvimento e os sulcos de desenvolvimento. Beleza, pessoal, vamos falar dos molares. Como que a gente vai diferenciar os molares? O primeiro molar superior, a gente vai poder observar a presença de 4 cúspides e além disso a gente vai ter o tubérculo de Carabelli. O tubérculo, como vocês lembram, a gente mencionou ainda há pouco, é aquela saliência que a gente vai encontrar na face lingual do primeiro molar superior. Então a gente vai saber que é o primeiro molar superior por conta da presença do tubérculo de Carabelli. Teremos então as cristas das cúspides e ainda a gente pode observar que no nosso sulco principal a gente tem o interrompimento pela ponte de esmalte. Então no primeiro molar superior a gente vai encontrar a ponte de esmalte e a presença do tubérculo de Carabelli. Se a gente visualizar ali na imagem vestibular, a gente pode observar a presença do sulco vestibular e na face lingual a presença do sulco lingual, ou palatino, como é o caso do primeiro molar superior. Além disso, temos as cristas marginais, mesial e distal. Já o segundo molar superior, a gente também vai ter a presença das 4 cúspides, e como que a gente não vai saber que é o primeiro? Porque não tem a presença da ponte de esmalte e não tem a presença do tubérculo de Carabelli. E por que não seria um molar inferior? Porque no primeiro molar inferior a gente vai ter 5 cúspides, como nós vamos mostrar em seguida. E o segundo molar inferior ele tem um sulco cruciforme e uma inclinação bem típica dele, que já já vou mostrar para vocês. Então, por eliminação, esse só pode ser o segundo molar superior. Aí teremos as características comuns, como o sulco principal, a presença das cristas marginais, mesial e distal, as cristas vestibulares das cúspides, ou cristas linguais, e vamos ter a presença de 3 fossas, mesial, média e distal. Já nos molares inferiores, como a gente conversou ainda há pouco, o primeiro molar inferior ele vai ter 5 cúspides, é o maior dente da boca. O único com dente com 5 cúspides será o primeiro molar inferior, sendo 3 cúspides vestibulares e 2 cúspides linguais. Vamos ter a presença de 3 fossas, a mesial, média e distal, os sulcos, mesial e distal, as cristas marginais, mesial e distal, e as cristas vestibulares e cristas linguais. Não tem muito segredo. Então, a gente vai diferenciá-lo principalmente pela presença das 5 cúspides. Já o segundo molar inferior, a gente vai observar que ele tem as 4 cúspides e um sulco mais cruciforme, bem retilíneo.
tendo também a presença de 3 fossas, mesial, média e distal. Aí as outras características são as mesmas, as cristas marginais, a presença das cristas vestibulares e cristas linguais. E outra coisa que a gente vai poder diferenciar bem o segundo molar é a inclinação que ele tem na vestibular. Ele tem uma inclinação mais reta do que nos outros molares. Ela se destaca bem mais no segundo molar do que nos outros molares. Então, dessa maneira, a gente vai conseguir diferenciar e saber qual que é o segundo molar inferior.